Olá, depois de 10 anos, Itajaí sediou novamente o Congresso Brasileiro de Oceanografia, um importante encontro aí para discutir a ciência do mar, as mudanças climáticas e o destino aí dos oceanos. Aqui no estúdio eu converso com o pesquisador José Angel Pérez, que fez parte aí da comissão aí, dos trabalhos científicos aí do Congresso. Obrigado pela sua presença, professor. Obrigado. Foram discutidos assuntos importantes que diz respeito tanto aos oceanos, às mudanças climáticas, quanto ao cotidiano das pessoas que dependem do mar. Foram trazidos vários pesquisadores, né, professor? Como é que o senhor analisa toda essa discussão a respeito da ciência do mar, da oceanografia nesse evento, professor? Olha, esse evento ele teve vamos dizer assim, uma tendência a trazer mais questões científicas, principalmente associadas a esses padrões mundiais, globais de mudança ambiental. Uhum. É claro que no CBO, tradicionalmente, existem várias facetas, existem questões profissionais, questões de políticas públicas, questões de empresariais também. Mas esse ano nós, claro, fizemos um esforço em discutir mais as questões científicas, até porque toda a sociedade tem essa inquietude de realmente entender se essas mudanças que estão sendo divulgadas, elas são reais e até que ponto elas vão influenciar a vida das pessoas. Uhum. E o que a pesquisa aponta, professor? O que foi mostrado aí nesse congresso que pode ter uma preocupação assim, na influência do dia a dia da população, principalmente das regiões costeiras do Brasil? Claro. Alguns resultados científicos eles estão mais próximos, alguns mais distantes das consequências do dia a dia, né? Então nós tivemos logo no início uma palestra sobre a circulação do Atlântico Sul, que parece algo que não afeta a gente no dia a dia, mas na verdade esse é o oceano responsável por boa parte da transferência de calor do hemisfério norte para o hemisfério sul. Então, na verdade, mudanças nesse conhecimento do padrão de circulação envolve mais chuva no sul da América do Sul, menos chuva no sudeste, ou seja, foi apresentado como que essas realidades em termos de transferência de calor, de massas de água e as suas possíveis mudanças devido ao aquecimento global estão afetando, por exemplo, essa questão das chuvas, tão importante esse ano aqui no Brasil. Houve também uma outra contribuição associada à pesca, mostrando como que já se nota o efeito de um aquecimento dos oceanos na composição das capturas em vários lugares do mundo e como que isso pode ser utilizado para fazer modelos de previsão, no sentido de que se essa tendência de aquecimento continua, o que pode acontecer nas áreas pesqueiras do mundo, aquelas vão ser, algumas vão ter vantagens, outras vão ter desvantagens, então uma discussão bastante interessante. Houve também um evento sobre a questão da gestão costeira e obviamente a questão da erosão associada ao nível do mar é um fato importante e bastante presente nessa discussão. Isso, é interessante essa questão do estoque pesqueiro, porque diz respeito bastante aqui a essa região, né, professora? Com certeza. Hoje a gente sabe que Itajaí tem assim, a maior frota pesqueira do país, né? Então a diminuição do estoque pesqueiro afetaria, na realidade, a economia local também, né? Vamos dizer assim, os dados mostram que diferentes locais podem ter diferentes efeitos. Mas a ideia é que nós, por exemplo, na nossa região, certamente temos uma parte das nossas capturas de espécies que são mais adaptadas às águas mais quentes do norte, vamos dizer assim, da região mais sudeste e nordeste do Brasil. Também temos espécies que vêm lá da Argentina ou vêm das regiões da Patagônia. Isso tudo se mistura na nossa região e compõe a nossa captura atual. O que os trabalhos mostrados revelaram é que com o aquecimento você poderia ter uma diminuição de espécies de águas mais frias e um aumento de espécies de água mais quentes na nossa captura. Isso vai envolver diferentes tipos de consequências, vamos dizer assim, em termos econômicos, né? Uhum. Em algumas regiões de águas muito quentes, isso poderia ser, inclusive, uma diminuição nas próprias capturas. Agora, durante o Congresso, professor, a imprensa colocou bastante a questão de que se estava discutindo, que é o avanço do mar, né? O avanço dos oceanos. Até que ponto isso é preocupante, até que ponto isso, infundado em pesquisas, é real?
Como que está sendo feito todo esse processo? Olha, eles são baseados nas tendências mundiais, existem grupos, painéis internacionais de estudo do aquecimento da atmosfera, e que essa não é vamos dizer assim, um efeito direto no oceano, na verdade é um efeito do derretimento das calotas polares, do Polo Norte e do Polo Sul. Com isso, um aumento do nível do mar. Então, são estudos de tendências, de décadas ou até séculos, de diferentes fontes de informação, alguns da Antártica, alguns, vamos dizer assim, de outras partes do oceano, que mostram aumentos, uma tendência regular da temperatura e, consequentemente, como que esse aumento regular gera maior derretimento do gelo e, por conseguinte, maior o aumento do volume, do volume do nível do mar. O que acontece é que em diferentes áreas do planeta, esse aumento do nível do mar pode ter diferentes consequências, dependendo da sua topografia e assim por diante. Então, em algumas regiões pode ser algo extremamente preocupante nos próximos 50 anos, outras nem tanto. Então, o trabalho agora de muitos cientistas é entender, mantida essa tendência de aumento do nível do mar, quais são áreas de risco, quais são áreas de menos risco, para que se tomem as respectivas providências, né? Agora, essa tendência também não só o mar avançar, né, mas de um homem avançar ao mar, né, grandes empreendimentos imobiliários ou praças, tudo, tem o costume que a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, chegava até um certo ponto hoje, onde é o aeroporto Santos Dumont, por exemplo, né, era a Baía de Guanabara. Então, até que ponto isso também o mar pode trazer de volta para vocês? Existe uma pesquisa sobre essa questão também? De uma retomar isso? É o mesmo problema, né? Ou seja, na medida que em alguns lugares foram feitos avanços, como aterros, engordamentos de praia, etc., é claro que todo esse esforço, né, pode estar diretamente associado novamente ao avanço do mar. E também não é só o avanço do mar, é também a mudança do clima está causando uma incidência maior de tempestades ou maior de eventos catastróficos, vamos dizendo assim, que geram uma maior erosão também. Então, em diversos lugares do mundo, o aumento das tempestades tropicais, o aumento dos furacões, está gerando essa perturbação ainda maior do que existia das áreas costeiras. Então, esse é um outro elemento que está associado. Qualquer avanço artificial, vamos dizer assim, ou construção, engenharia oceânica, vai estar sujeita a essas mudanças do comportamento do oceano. O desmatamento, ele está influenciando nisso, professor? Bom, no sentido de um aumento de desmatamento, dois sentidos. Primeiro, quando está associado à queimada, está associado ao aumento bastante significativo de CO2 na atmosfera. Aquece mais ainda a atmosfera. E outra que você, desmatando, você está retirando aqueles organismos que vão capturar esse CO2 e vão retirar ele naturalmente da atmosfera. Então, as duas coisas podem estar acontecendo. Você retirar a vegetação, vamos dizer assim, você está retirando o agente que nos salva, ou seja, o agente que está retirando CO2 está impedindo a Terra de aquecer ainda mais. Mas se você retira essa vegetação com fogo, na base da queimada, além de você tirar esse agente, você ainda está transformando esse agente em mais CO2 para a atmosfera. Agora, nesse aspecto, se aposta muito na educação ambiental, né? Inclusive aqui na Univale tinha aí uma exposição da Alemanha, né? E atraiu bastante as crianças, a questão de passar na barrinha lá e ver quanto tempo isso demora para a natureza absorver latas, papéis e tudo mais. Se aposta bastante na educação, como é que os pesquisadores veem essa questão da educação ambiental para esses aspectos, professor? Olha, é claro que hoje em dia os grandes programas científicos estão associados a grandes iniciativas de divulgação e popularização. É evidente que se a sociedade não incorpora essa realidade que está sendo demonstrada por cientistas, as soluções talvez não vão acontecer. Mas é claro que, vamos dizer assim, acho que tem um entendimento geral de que o grande elemento causador das mudanças são as emissões de gases, principalmente pela indústria e pelas queimadas, né? Então, está muito associado a ações de gestão pública e conscientização de grandes indústrias, né? De redução desses poluentes. É claro que cada um tem o seu papel aí nessa história, mas é evidente que acho que o painel internacional de mudanças climáticas apela principalmente aos países para que controlem as suas emissões de carbono. Hoje é um problema, na realidade não é local, não é nacional, é um problema global onde os países têm que
sentarem, né, Sim. e discutirem essa questão. Sim, porque né, a Amazônia ela vai sequestrar, vamos dizer, é o termo que se usa, né? Sequestrar o carbono não só do Brasil, do mundo inteiro. Então não há como discutir isso desassociado como uma desassociação entre os países. Ok, professor, queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado aí pela sua presença, pelas suas informações. O painel Univale volta em instantes. Daqui a pouco eu vou conversar com a professora Maria Inês, que foi a presidente aí desse congresso realizado aqui em Itajaí. É um instante só. Olá, o painel Univale está de volta. O nosso assunto hoje é o Congresso Brasileiro de Oceanografia, que aconteceu aqui em Itajaí depois de 10 anos. No primeiro bloco, conversamos com o professor José Angel Pérez, que trouxe aí informações importantes sobre a discussão científica do Congresso. E agora nós conversamos com a professora Maria Inês, que é professora de Oceanografia, Maria Inês Freitas dos Santos, desculpa, que também foi a presidente aí desse congresso que organizou depois de 10 anos aqui em Itajaí, trazendo aí pesquisadores do Brasil e do mundo para falar sobre as ciências do mar. Obrigado pela sua presença aqui, professora. Obrigada, Maria. Professora, foram discussões importantes, né? O congresso vem acontecendo em várias partes do país. O professor José Angel Pérez falou um pouco das discussões, né, de mudanças climáticas e tudo mais, dessa preocupação dos estoques pesqueiros. Como é que a senhora avalia esse evento aqui na cidade depois de 10 anos, sediado pela Univale, que tem um dos principais cursos de oceanografia do país? O CBO ele tem como objetivo, né, divulgar a oceanografia de uma maneira geral, né? Tanto a parte técnico-científica, fazer a divulgação, né, dos pesquisadores, poder estar fazendo a sua divulgação dentro de um fórum nacional, assim como buscar também, né, o mercado de trabalho para dentro do evento, através da Feira Técnica Científica. E já na 6ª edição, né, eu vejo que nós tivemos bastante sucesso no evento, né, e a expectativa foi bem né, alcançada dentro daquilo que nós estávamos esperando. Esse 6º evento, nós tivemos o primeiro, né, foi aqui também em parceria com a Univale, em 2004. Tivemos daí depois no Espírito Santo, no Ceará, em Fortaleza. O evento também ocorreu no Rio de Janeiro, né, e em Rio Grande, né, sempre associado a um curso de oceanografia do Brasil, exatamente para tentar aproximar um pouco a academia, né, e oportunizar a divulgação, né, da produção científica dentro do evento. Daí. Agora, essa aproximação também vai, assim, a aproximação da academia com o poder público, né, professora, que nos faz pesquisa sem depois colocar em prática sem esse apoio, né? Como é que vocês trabalharam essa questão dentro do evento, assim, da aproximação com o poder público para apresentar propostas, para apresentar pesquisas que são realizadas dentro da universidade? Alguns temas, né, das sessões temáticas, algumas sessões temáticas elas foram focadas exatamente, né, colocando numa mesa de discussão os pesquisadores dentro do assunto, os atuadores, os profissionais que atuam na área, né, junto a empresas, a instituições e também o poder público para discutir temas, a exemplo, né, das questões de dragagem nas áreas portuárias, a exemplo, houve uma temática também que, na verdade, não houve, tem o poder público vinculado à Marinha do Brasil, que é, por exemplo, a formação de mergulhadores científicos, que é uma questão hoje que está em voga, né, de tentar regulamentar junto, né, criar uma NORMAN, e foi discutida essa normativa, né, que é conhecida como NORMAN, para a atuação no mergulho científico. Hoje é uma necessidade, professora, desses profissionais? Sim, no caso, a preocupação maior é que, como o mergulho científico, é um mergulho que é executado por cientistas. Né? Há trabalho de busca de informações, de coletas cientificamente, ou seja, dentro de um critério científico. E a grande preocupação é que hoje algumas operadoras de mergulho começaram a oferecer cursos de mergulho científico, né? O mergulho científico, isso foi a grande discussão na tarde junto
né, a Marinha do Brasil, que é responsável por normatizar as atividades junto ao mar, né, de criar então uma normativa, foi discutido os termos da normativa para que as instituições de ensino, as instituições de pesquisa sejam aquelas que sejam validadas, ou seja, autorizadas para oferecer os cursos de mergulho científico. Como que é essa aproximação e como o Congresso trabalhou também, se trabalhou, né, a aproximação com a iniciativa privada, né? Hoje a gente vê muitas empresas, principalmente no setor de petróleo e gás, que precisam, né, do oceanógrafo, precisam desse pesquisador, né, desse profissional. Como que vocês trabalham essa questão? Isso foi trabalhado também no evento, professora? Não, certamente, né, sobre vários aspectos, né, não só em algumas sessões temáticas em que foi colocado, né, não só através de palestras, né, focando a atividade do empregador, no caso, né, ou seja, das empresas, das instituições que absorvem o profissional oceanógrafo, assim como através também da Feira Técnica Científica, que oportunizou também essa troca, né, e oportunizou também não só entre as empresas, mas entre o profissional e as empresas poderem estar fazendo um diálogo, né? Normalmente associado à programação, a gente sempre tem um viés voltado, né, para o mercado de trabalho. É uma das funções da Associação Brasileira de Oceanografia, que é a instituição que é o evento, né, o CBO, é da associação, que sempre faz em parceria com alguma instituição de ensino ou pesquisa. E um dos objetivos da associação é exatamente essa aproximação, né, do mercado de trabalho e tentar aproximar, né, dentro, a cada congresso sempre se tem um foco, né, mais voltado para a região, ou seja, aqui em Itajaí, é claro, né, se focou muito a parte da pesca, né, o professor Angel comentou, né, sobre as discussões que foram desenvolvidas, né, nesse sentido, porque é a vocação da região, né. Se teve também o viés do trabalho na área portuária, que, né, também, né, tem diretamente relacionado aqui com a cidade de Itajaí, com outros portos aqui do estado, assim como é hoje uma questão bastante discutida dentro do fórum e que absorve muito dos profissionais oceanógrafos a atuação na área portuária, né? Não só na manutenção dos canais, né, de navegação, como também associado né, dentro da logística portuária, sempre o profissional oceanógrafo também se insere. E que exige bastante assim do pesquisador, da academia também, porque hoje se pensa nessa questão evitando os impactos ambientais, né, professora? Assim, Sim. Tem todo esse cuidado, né, de trazer o desenvolvimento portuário, mas evitando os impactos ambientais também, né? Então isso é interessante também, né, professora? Normalmente a academia ela participa muito junto, né, isso daí voltado a todas as instituições de pesquisa que tem no Brasil, sempre quando próximos, né, à atividade portuária, eles normalmente participam dos processos de monitoramento, né, e que partilham muitas vezes com as empresas de prestação de serviço, que também fazem, né, esse monitoramento, mas várias universidades, principalmente voltadas à oceanografia, participam, as equipes de pesquisa participam do monitoramento, que tem que ser constante, né, existe toda uma legislação que tem que ser cumprida e o monitoramento sobre todos os aspectos. Durante um processo, por exemplo, de dragagem, durante o processo de manutenção, né, do canal, das áreas portuárias, é necessário, então, esse monitoramento e a participação não só da academia, como também de profissionais oceanógrafos que trabalham com as empresas, né, que prestam serviço a essa área portuária. O professor Angel falou e a senhora citou também a questão da pesca, né? Existe aqui no curso de oceanografia uma tendência bastante grande voltada para esse mercado da pesca, né, professora? Inclusive com monitoramento, né, alunos embarcados, né? Hoje realmente o curso de oceanografia é um amparo para esse setor também, professora? Um amparo na pesquisa, a ciência, de que forma está colaborando aí para que esse setor se desenvolva, né, de forma sustentável aqui na cidade? Certamente, o professor Angel ele tem muito mais propriedade de falar porque ele é da área, né? Mas a Univale, a exemplo, né? E assim como aqui na região, ela sempre montou toda uma equipe, né, de pesquisadores voltados para a área de pesca, exatamente se voltando para
para a cultura da região, né, que tem todo um histórico pesqueiro e para todo o desenvolvimento da indústria da pesca na região, né, e essas parcerias junto não só, né, as instituições que administram a pesca, né, no caso junto ao Ministério, né, da Pesca, mas como também junto aos armadores, junto a toda a comunidade pesqueira. Aos representantes. Aos representantes existe uma parceria muito grande e mais de 20 anos de pesquisa, né, do grupo de estudos pesqueiros que vem colaborando, né, tanto a nível local, estadual, como a nacional junto ao Ministério da Pesca. O que é desse evento, professora? O que pode sair aí? Existe um protocolo de intenções, de aproximação com o poder público, de fortalecer a pesquisa? O que sai desses eventos do Congresso Brasileiro de Oceanografia? Este ano houve uma pequena inovação em termos de como estruturar a parte científica, né? Inclusive o professor Angel, nós estivemos comentando, né, no encerramento, que ele teve grande participação, porque a ideia de nós estarmos organizando em sessões temáticas, isso favoreceu, nós tivemos 21 sessões temáticas, então foram 21 mesas de discussões sobre os temas mais variados possíveis. E foi assim, apesar de não ter sido a intenção, acabou acontecendo que várias dessas mesas, as reuniões continuaram, quer ao longo do dia ou no dia seguinte, né, os participantes da mesa e alguns colaboradores continuaram as discussões tentando, né, chegar a um consenso, tentando chegar ou seja, retirar da discussão, né, que foi aberta ao público, recomendações dentro daqueles temas, né? A exemplo que eu te falei do mergulho, eles ficaram mais a tarde inteira trabalhando em cima disso, né, as pessoas que participaram, e em várias dessas sessões temáticas, as pessoas, nós procuramos juntar quem dentro do Brasil, né, e houveram algumas com contribuições de pesquisadores de fora do Brasil, quem trabalha efetivamente naquela área e certamente as parcerias entre eles e projetos, inclusive ideias de projetos para ter continuidade da discussão também foram levantados, né? Então, acredito assim, quem participou das sessões temáticas nos deu um retorno, né, nas conversas pós-sessão, né, bastante positivo nesse sentido, né, do quanto que é necessário, de vez em quando, a comunidade sentar e discutir os temas, né, dentro da sua área, enriquecer o seu conhecimento, trocar ideias, né, porque o Brasil é muito grande, né, as instituições de pesquisa são muitas, hoje existem 13 cursos de graduação em oceanografia, em torno de 40 cursos que oferecem cursos na área de ciências do mar, tanto mestrado quanto doutorado, né, então existe uma comunidade científica bastante estruturada, né, mas são poucos os fóruns que dão essa oportunidade de uma discussão mais próxima, né? E acredito que as sessões temáticas, eu espero que elas realmente tenham colaborado nesse sentido. Eu creio que é uma missão bastante grande, né, do Congresso também, porque é um universo complexo, né, frágil também, né, que precisa ser investigado cada vez mais, né, que os oceanos, né, professora, e todo o entorno dele, né? Existe ainda uma massa crítica de profissionais, né, para considerar nosso vasto litoral, uma massa crítica bastante ainda pequena, né? Hoje tem formados em torno de 3.800 oceanógrafos, né, somente no Brasil, nesses últimos 38 anos, né, onde com uma extensão enorme do litoral. E existe uma demanda bastante grande, e assim, nos últimos 10 anos, a procura por esse profissional, né, tem crescido, e com as atividades cada vez mais intensas nas áreas costeiras, certamente o profissional oceanógrafo terá, né, ainda um incremento em termos de absorção no mercado de trabalho durante bastante tempo, né, considerando a necessidade de haver um acompanhamento, um monitoramento sobre todos os aspectos, né, não só nas áreas mais concentradas em termos, né, de população, nas grandes cidades costeiras, como nas cidades portuárias, mas inclusive, principalmente naquelas áreas mais frágeis, que são as áreas de preservação, né? Existe uma demanda muito grande, né, de ter os profissionais adequados trabalhando nesse setor. Tá certo, professor, eu queria agradecer a sua presença aqui, obrigado. Assim, a gente torce que realmente essas discussões continuem, né, que
que o Congresso continue, tanto aqui quanto em outra cidade, para realmente discutir esse universo tão complexo que são os oceanos, né, as regiões costeiras, né, visadas também, né, pelo mercado imobiliário e tudo mais, né? Obrigado, professor. Eu que agradeço. E o próximo evento, eu esqueci de comentar, será em Salvador, na Bahia, agora em 2018. Espero que todos participem também. O Anivário está lá, vai estar contribuindo aí com essa pesquisa também. Não, né? sempre os pesquisadores vão estar participando, sim. Ok, obrigado, professora. Eu que agradeço. O Painel Vale fica por aqui, até o próximo programa.